Dando continuidade, convidamos o senhor Paulo Agostinho, Top Vice Carreira 2023, pelo LinkedIn, para ministrar a palestra Mercado de Trabalho, Tendências e Desafios da Construção de Carreira. Nosso palestrante é bacharel em Administração de Empresas, especialista em Gestão de Pessoas pela PUC de Minas Gerais e pós-graduado em Psicologia Organizacional. Atua como especialista em carreira e recolocação, recrutador, embaixador de marca e colunista. Bem, gente, bom dia a todos e a todas. Uma satisfação enorme estar aqui no dia de hoje junto a vocês. E já gostaria de agradecer, na pessoa do Lucas, todas as autoridades aqui presentes. Falar depois do Dr. Igor aqui, realmente é algo que dá aquele suspiro. Falar de letramento racial, uma coisa que eu vivo diariamente na prática. Então, assim, vamos levar essa nossa conversa de hoje, mas antes de tudo, de entrar no mérito do que nós temos a discutir nesta manhã, eu gostaria de fazer a minha audiodescrição. Eu sou um homem negro, tenho estatura aqui de 1,82 m, estou vestido um suéter na cor preta, utilizando uma calça na cor cinza, um sapato preto social com os detalhes na cor branca e marrom, um óculos de vista e um corte de cabelo um tantinho disfarçado, um black, a essa medida. Sempre gosto de fazer essa colocação pensando na questão da acessibilidade. Agora sim, entrando no mérito da nossa discussão de hoje, vou falar um pouco a respeito da... Opa, é para cá? É para cá? Pronto, deixa eu voltar aqui. Agora vai. Certo. Como já foi apresentado, está aí um pouquinho das minhas credenciais. Ao longo da nossa caminhada aqui, eu vou deixando em evidência algumas outras questões. E falar sobre carreira e mercado de trabalho, eu falo que é algo desafiador e, de certa forma, mutável, porque vocês acreditam que esteja acompanhando, se não, esse é o despertar que eu quero trazer para vocês no dia de hoje, de que as coisas elas têm mudado em uma velocidade muito, muito grande, e se vocês não se posicionarem, não começarem a acompanharem toda essa dinâmica, vai acabar que vocês vão ficar para trás e vão deixar de aproveitar certas oportunidades que o mercado ele tem oferecido, e isso vai se tornar claro à medida em que nós formos aqui evoluindo. Certo. E aí eu gostaria que vocês já se deparassem com a pergunta norteadora da nossa conversa nesta manhã, que é o seguinte, a pergunta que eu faço a vocês. Vocês têm sido coadjuvantes ou protagonistas da sua trajetória profissional? Volto a questionar. Vocês têm sido coadjuvantes ou protagonistas da sua trajetória profissional? E com esse entendimento, eu gostaria, quando a gente fala de carreira, é necessário que nós trazemos a definição. E, de uma forma mais simplista, o que vem a ser carreira? Tudo isso que vocês vêm acumulando ao longo da trajetória de vocês, sejam projetos, seja esse trabalho de estágio que vocês estão tendo a oportunidade de fazer agora, suas vivências em empresas por onde vocês vão passar daqui em diante, tudo isso vem a somar a ser carreira. E aí é legal também a gente buscar a etimologia da palavra que surge ali do latim carraria, que na íntegra ela traz o quê? Uma estrada. Quando a gente pensa em estrada, você pensa numa linha reta, um caminho reto a ser seguido. E naquela época era um caminho para carros e carruagens. Quando a gente traz carreira para o contexto empresarial, a gente ainda vem com aquele pensamento de ser um caminho reto a ser seguido. Tanto que hoje, dentro ainda de instituições mais tradicionais, a gente vai encontrar empresas trabalhando com esse sentido que a gente chama de carreira linear ou carreira tradicional. Esse contexto mais amplo da coisa é o que a gente chama de carreira profissional. Então, a partir de então, nós vamos começar a perceber alguns modelos de carreiras que vocês têm a oportunidade de estar se aprofundando ao longo da jornada. Os doutores colocaram aqui a situação que hoje, claro, há esse impulsionamento, né, essa influência por ser um órgão público, mas acredito que alguns de vocês vão seguir também no quesito privado, até mesmo como uma forma paliativa, porque ser concurseiro não é fácil e vocês precisam gerar renda, assim eu acredito. E aí a gente vai passar para entender essas possíveis movimentações profissionais que vocês aí possuem.
Quando vocês vão para uma instituição tradicional, qual é o processo comum? Vamos supor que agora a gente está numa instituição aqui privada, vocês são estagiários. Vocês seguiriam justamente essa escadinha. Estagiário, depois viria ali assistente, analista, iriam se desenvolvendo dessa forma. Só que se a gente pensa em um passado não tão distante, o que acontecia? As empresas, elas faziam esse movimento por vocês. Ou seja, vocês não tinham poder de escolha. As pessoas eram promovidas porque elas tinham tempo de casa, porque elas tinham bom desempenho, só que esse bom desempenho nem era avaliado de forma justa naquela época. E aí você vê que, nesse cenário, o indivíduo ele não tem muita flexibilidade. Ou seja, ele faz aquilo que é mandado fazer. Ou seja, existe uma pessoa terceirizando a sua trajetória profissional. Com isso, eu volto a perguntar, vocês querem ser esse profissional coadjuvante, onde tem terceiros gerenciando a carreira de vocês, ou vocês querem tomar essa postura de ser protagonista da sua jornada profissional? E aí a gente avança para um outro modelo que é em Y. Esse já mais atual. O que acontece aqui? O que é diferente, Paulo? Se vocês perceberem, no início, a gente tem inclinação muito semelhante ao modelo de carreira anterior, mas quando a gente vai avançando, podemos chamar ali de bifurcação, nós temos duas perninhas. Uma leva para o cenário de ser especialista em uma área e o outro leva para um cenário de ser um profissional mais generalista. E o que ocorre? Se vocês optarem por este caminho especialista, você vai ser aquele profissional que não vai gerenciar outras pessoas. Ou seja, vocês vão estar dentro de uma instituição, vão ter ali um cargo, pode ser chamado um cargo de gestão, de certa forma, contudo, não vai gerenciar profissionais. Você vai focar numa área técnica, vai ter os benefícios, a remuneração, tudo direitinho, mas não vai ter essa liderança direta de outros indivíduos. Se você optar pelo lado generalista da coisa, já é um pouco distinto, porque a diferença principal vai ser no fato de vocês terem que gerenciar pessoas. Vocês vão ter habilidades, um conhecimento mais ampliado por ser generalista, ou seja, não aprofunda em uma área específica e vai ter esse aporte a mais de fato, liderar pessoas. E a gente avança para um outro modelinho de carreira, que já é a carreira em W. Na carreira em W, continuamos com aquelas duas vertentes, especialista, um profissional generalista, e agora a gente tem a terceira perninha, que ela significa a união dos dois. Ou seja, se vocês optarem por um modelo de carreira na área mais privada da coisa, no sentido que tem essas três vertentes do W, você tem a oportunidade de ser um gestor de projetos. Neste momento, o gestor de projeto ele cumula as duas especialidades. Ele é um profissional especialista técnico, né, tem uma área de atuação bem profunda, se aprofundou em determinado conhecimento, mas também tem um sentido generalista da coisa, além disso, vai fazer a gestão de pessoas. Claro que em algum momento, não de forma sendo esses profissionais diretamente linkados a eles, mas sim por situações de projetos que vai surgindo ali dentro da instituição, da empresa a qual eles forem trabalhar. E mais à frente, a gente tem a carreira inter, que é um pouco parecido com o que a gente viu no cenário anterior. Tem ali a primeira questão horizontal da generalista, o profissional que, de fato, vai ter esse conhecimento mais ampliado, e o especialista. Aí vocês podem perguntar, Paulo, ok, mas eu caminhando, querendo avançar no mercado de trabalho, o que é mais benéfico para mim seguir? Ser um especialista numa área de atuação ou ser um profissional generalista? Então, se nós pararmos para analisar o que nós vamos ver adiante, todo o cenário de mercado de trabalho, tendências, etc., nós vamos entender que não dá hoje para ser um profissional só especialista ou só um profissional generalista. O mercado vai exigir mais de vocês, isso depende da área, tá? Portanto, pode acontecer de você ser especialista, me aprofundei em um determinado campo, chegar a um determinado momento do mercado de trabalho e você não ter ali, por você ter nichado demais, o mercado não conseguir absorver o seu tipo de conhecimento. Você fica à margem. Se você é generalista demais, pode também chegar numa determinada demanda dentro do ambiente empresarial e você também não ser demandado porque você não tem uma especialidade específica numa área de conhecimento para desenvolver um projeto, por exemplo. Sendo assim, vocês já ficam com essa ciência de que hoje nós precisamos caminhar e manter esse equilíbrio, tanto da especialidade quanto de ser um profissional mais generalista. Nesse sentido, eu trouxe também outras possibilidades de carreira, que não fica só dentro do meio profissional. Nós temos a carreira empreendedora, que o próprio nome já traz, né, as colocações, que é de fato o empreendedorismo, você conduzir o seu próprio negócio, é o meio que eu estou me aprofundando no contexto atual.
A carreira acadêmica, para vocês que tiveram anseio aí de ser professores, pesquisadores, etc., é um caminho a ser seguido também. Carreira política, e eu coloquei ali como carreira a questão do concurso público também, porque é de fato uma carreira, esse aprofundamento de estudos que vocês fazem continuamente para chegar a um objetivo. E nessas todas as vertentes de tipos de carreira, é importante que vocês entendam o seguinte: não é só falar, eu vou ser empreendedor. É necessário que vocês entendam se de fato o empreendedorismo, eles fazem sentido para você. Se de fato ser concurseiro faz sentido para você. Se de fato trabalhar na carreira política faz sentido para você. Eu não digo somente no sentido de eu mentalizei isso, mas de vocês buscarem o autoconhecimento, que é conhecer de fato quem eu sou, quais são as minhas habilidades naturais, o que eu faço com certa perfeição, vamos assim dizer, e aí você consegue ter um panorama muito mais muito ampliado deste questionamento. Eu falo que no passado eu não tive essa oportunidade, vocês vão ter a oportunidade de conhecer um pouco melhor sobre a minha trajetória à frente, mas eu não tive essa orientação de que, Paulo, você tem isso aqui de panoramas de carreiras que você possa seguir. Eu fui assim, me jogando, testando, até que hoje eu estou ali na questão do empreendedorismo, e logo à frente eu também vou implementar essa jornada, estou aí ampliando um mestrado para entrar também nesse meio acadêmico. E vem um conceito um pouco contrário daquilo que a gente viu inicialmente. Se eu falei lá no início que a carreira era esse caminho, essa estrada, que de certa forma nos remete a algo estreito, algo linear, eu apresento este conceito aqui do Joseph Tepperman, que ele tem em seu livro, que vocês podem até estar pesquisando depois, o Anticarreira. Isso aqui é maravilhoso. Por que é maravilhoso? Porque eu falo que é onde eu me encontro atualmente. Esse negócio de ficar preso, eu vou ser só recrutador, eu vou ser só palestrante, não funciona para o caminho de mercado que nós estamos trilhando neste cenário e objetivando também o futuro. Os doutores aí, eles podem já ter essa consciência, por exemplo, estão aqui como palestrantes, estão como professores nas universidades, e isso é anticarreira. Isso é sair daquela coisa, me formei em direito, vou advogar, minha vida acabou. Vou até a aposentadoria, pronto, acabou. Isso já não funciona mais. Hoje é necessário que você vá um pouco além. E aí existe até um conceito de carreira mais atualizado, que é chamado carreira proteana, que, de fato, é muito atrelado a esse conceito de anticarreira, mas que traz para esse profissional essa flexibilidade de entender o seguinte: eu não vou me contentar com a formação básica que eu tenho. Sou formado em administração, mas eu não preciso estar dentro de uma empresa porque eu sou formado em administração. Eu vou criar meu próprio negócio. Além de ter meu próprio negócio, eu estava até conversando com a colega de vocês aqui antes de iniciar a palestra, você pode pegar ali, se você tem um quarto do seu apartamento sobrando, coloca ele no Airbnb, loque esse apartamento ali, deixe disponível, você está gerando renda. Isso também é forma de fazer negócio. É isso que é forma de você se manter empregável no contexto atual. Pode chegar um momento no mercado de trabalho, hoje eu trabalho também nessa questão da recolocação, de vocês não serem recolocados, ficar meses, até mesmo anos em busca de trabalho. E aí, o que vocês vão fazer sem renda? Olha aquele Airbnb fazendo a diferença. Olha aquele trabalho de escola lá que você faz, cobrando determinado valor para uma outra situação. Então, são coisas simples que, às vezes, a gente negligencia na nossa jornada profissional, que faz total diferença. Então, assim, não tenham uma carreira. A minha proposta hoje é que vocês tenham, de fato, uma anticarreira e parem de olhar só para essa linha estreita, esse caminho estreito a ser seguido, e ampliem os seus olhares e entendam que, além de ser advogado, além de ser administrador, além de ser psicólogo e tantas outras profissões, a nossa formação base ela é importante, mas a gente pode ampliar esse nosso olhar, essa nossa visão, para aproveitarmos as oportunidades que vêm surgindo à medida em que a gente vai aí evoluindo. E aí lembra do nosso questionamento inicial. O que vocês têm sido nessa caminhada? Coadjuvantes ou protagonista da sua história? Eu falo que a minha jornada como um todo é uma jornada como um todo, parece que assim estou lá já na maturidade da vida, né? Mas eu falo que a minha jornada por si só, ela é um movimento de muito protagonismo, mesmo não conhecendo, naquela época, o que era ser protagonismo. E aí eu vou contar um pouquinho da minha caminhada para vocês, só para que a gente tenha isso mais vivo e claro, e de forma mais próxima, porque às vezes a gente vê tantas pessoas falando que é possível e não tem coisas vivenciais para comprovar esse movimento. Então eu venho ali de uma comunidade de 8 mil habitantes, no sul da Bahia, chamada Juerana, que nem no mapa existia. Quando eu fiz essa pesquisa, eu falei, meu Deus do céu, a gente está no mapa. E já é um diferencial tremendo. Então, venho de família humilde,
onde desde cedo eu tive que buscar sempre fazer mais. Isso sempre esteve presente na minha vida. Não faça uma nem duas, faça sempre 3 vezes mais que todas as pessoas que estiver ao seu redor, para que você consiga fazer as coisas acontecerem. E aí, está uma foto bem antiga minha, tá? Não riam. Mas essa foto, ela reflete muito do que eu vivenciei lá na infância. Então, por trás desse sorriso, existem muitas marcas essas de presenciar dentro de casa violência doméstica, de presenciar dentro de casa ausência de alimentação básica, de presenciar no meu dia a dia ter que esconder de questões, até mesmo que foram muito dolorosas até hoje, de sofrer nos ambientes escolares, aqueles famosos 3 jeitos que as pessoas que são da comunidade sabem como funciona. Então, eu tive que lidar com tudo isso desde muito cedo, sozinho. E, claro, que o primeiro pensamento que vem à nossa mente, se tratando de uma pessoa que não tinha muita informação, uma comunidade onde até recentemente não tinha nem telefone celular. Internet, então, era uma outra questão de dificuldade, eu não sabia nem o que era YouTube naquela época. E aí, o único caminho que eu via mais viável, diante do ódio que foi crescendo no meu coração, era fazer o quê? Ir para o lado da criminalidade, mas eu não optei por esse lado. Graças a Deus, eu tive uma mãe que, mesmo não tendo boas instruções, ela me instruiu a estudar, a buscar, porque ela me informou naquela época que o estudo poderia mudar a minha vida. E hoje eu tenho consciência disso, mas não foi fácil a jornada. Eu tive que sair dessa comunidade, me mudar para Belo Horizonte. Em Belo Horizonte eu consegui o meu primeiro trabalho, aí está eu no momento de intervalo no McDonald's. E, por incrível que pareça, a vida ela foi me batendo de certa forma, que no meu primeiro trabalho, no primeiro mês de trabalho, menino bobo, de comunidade, interior, na capital, meu salário foi furtado, roubado ali no centro de Belo Horizonte. E era o dinheiro que eu iria comprar o material para entrar na faculdade, cursar administração, que era um sonho meu naquela época. Desisti por conta disso? Não. Aí veio o protagonismo mais uma vez. Eu já tinha ciência do que eu queria, eu sabia onde eu queria chegar. Isso era muito claro. Mais uma vez, eu repito, eu não que era protagonismo de fato, mas eu vivenciava isso. Por quê? Eu era resiliente, eu tinha proatividade frente a todas as questões, eu aproveitava as oportunidades que surgiam, não questionava de certa forma, porque eu não estava em posição de questionar determinadas demandas, e continuei trilhando. Entrei na faculdade, esse sou eu aí, após conseguir de novo o dinheiro para comprar o material, parecendo mais a galera de direito, né? Todo formalzinho, uma coisa toda. E por isso eu fui muito, vamos dizer assim, foi vexatório os meus primeiros períodos de faculdade, porque a galera era muito descolada, pessoas, de certa forma, que tiveram boas condições financeiras, então eles não ligavam muito para isso. Eu estou na universidade, o que der deu e vida que segue. E eu não. Eu sabia que estar cursando administração era a oportunidade que eu tinha de fazer diferente, de ir além e ser um motivo de orgulho, não só para a minha família, mas para todas as pessoas dessa comunidade que hoje eu carrego comigo, onde quer que eu esteja. Logo após esse período, eu tive que retornar para a Bahia, foi onde eu concluí o meu curso de administração. Todas essas duas universidades que eu passei, tanto em Belo Horizonte, que foi o início, quanto na Bahia, foram universidades privadas, ou seja, eu tive que pagar por isso, por conta de falta de instrução. Eu não sabia nem o que era Enem, de certa forma, né? Então, assim, o único caminho que eu via era você tem que ganhar dinheiro e pagar sua universidade e vida que segue. E aí sou eu, juntamente com a minha família, na festa de formatura, com 2 canudos, é claro, porque eu saí da universidade, dessa faculdade, com mérito acadêmico, sendo o melhor aluno de administração. E aí eu falo que foi o despertar da coisa, porque aquilo que eu falei lá atrás, eu sempre busquei fazer 1, 2, 3 vezes mais em relação às outras pessoas que estivessem ali à minha volta. E caminhando nesse sentido, logo após, eu passei por várias instituições essas que foram bem tóxicas, no sentido de cultura, no sentido de liderança. Só para vocês terem noção, eu já tive situações, enquanto pessoa recrutadora, de sentar e literalmente falar para uma mulher que eu não iria contratá-la porque ela era mulher e ela tinha filho, que eu não iria contratar aquilo que o doutor havia colocado aqui anteriormente, uma pessoa por conta do tipo de cabelo que ela possuía. Eu, sendo uma pessoa negra, sendo uma pessoa preta, tinha que fazer isso. Paulo, mas por que você fazia isso? Eu trabalhava numa empresa, eu era CLT, e eu tinha do meu lado as minhas lideranças. Aquela oportunidade de trabalho era a oportunidade que eu tinha de pagar a faculdade, de comer, ou seja, eu não tinha saída naquela época. Mas a primeira oportunidade que eu tive,
eu literalmente virei essa chave, mais uma vez, coloquei o protagonismo em prova e fui em busca do meu próprio negócio, que aí eu cheguei nessa movimentação. Tive a oportunidade, nesses últimos anos, de entrar para a lista dos 100 maiores influenciadores do Brasil pelo RH Summit. Depois, no ano de 2023, me tornei um dos 20 melhores influenciadores de RH do país, votação popular, algo assim, literalmente imaginável para mim naquela época. Depois, me tornei especialista, um dos especialistas, sendo Top Voice Carreira LinkedIn no ano de 2023, sendo o único homem da lista, ou seja, uma empresa presente em mais de 192 países, onde eu fui o único homem ali eleito a voz mais importante no sentido de carreira do país. Para mim, assim, é uma virada de chave tremenda e é um propósito que eu venho colocando em prática todos os dias. Essa foto também marca um momento muito importante da minha trajetória, onde eu estava ministrando palestra para mais de 100 donos de supermercados em Belo Horizonte. Então, são espaços que a gente passa a ocupar e que, de fato, hoje eu entendo que é o protagonismo que pode nos levar a essas movimentações. Sem protagonismo, não há realização. A própria movimentação de mercado, ela vai nos provando isso à medida em que vocês vão evoluindo. E não me parei por aí, né? Fui um pouco além. No ano de 2023 também, me tornei aí um dos indicados ao prêmio também influenciador de RH a nível América Latina pelo Gol Íntegro. Esse aí eu não ganhei ainda, mas já está como meta. Me tornei também a Forbes BLK, depois de apreciação da minha trajetória, da minha grade curricular. Faço parte agora dessa comunidade, onde a gente faz trocas a nível internacional. E aqui estou eu, com dezenas, na verdade, de matérias para o jornal Folha de São Paulo. E está uma diferença grandiosa. Eu não estou na página de criminalidade, onde as pessoas, geralmente, que são como eu, elas estão, pessoas negras, da comunidade LGBT, como ali o exemplo que o doutor colocou, da oportunidade de vaga. Isso é muito comum nesse jornal, nesse veículo de comunicação. E eu estou ali como especialista convidado, como uma pessoa que tem um domínio dentro de uma determinada área de atuação para disseminar conhecimento. E é onde eu quero que outras pessoas como eu estejam cada vez mais, como vocês estejam cada vez mais. E, claro, tudo isso não aconteceu por acaso. Eu falo que a gente precisa abraçar as oportunidades que a gente possui. Eu contei só um breve recorte da minha trajetória, mas eu já fui estagiário um dia. E, mais uma vez, eu não me contentei. Eu não era estagiário que eu chegava, tem essa demanda, fiz e vou para casa. Não, eu fazia 2, 3 vezes mais. Alguém pedia? Não, mas eu entendia que isso seria um diferencial para a minha jornada. Isso é prova que hoje eu estou aqui com vocês, né? Então, vocês hoje que estão tendo essa oportunidade de estagiar neste espaço esse que eu já percebo ser um espaço muito contributivo, de pessoas receptivas. Desde que eu coloquei os pés aqui, eu me senti muito parecido com o que eu estava na Bahia, porque é um pessoal acolhedor, que abraça, que acolhe, e isso é maravilhoso. Portanto, sejam proativos. Não espere que os seus líderes, que os seus supervisores requeiram algo de você. Vai fazer um curso, participe de um projeto, se insira neste meio que vocês aqui se encontram hoje. Eu tenho certeza que algumas pessoas devam ter faltado hoje, mas vocês que aqui estão já sinalizam que faz a diferença. Vocês são a diferença e precisam abraçar essa causa. E aproveite a oportunidade para solicitar feedback das pessoas que estão ao nosso meio, ao seu redor. Quantas pessoas maravilhosas vocês têm, não só no sentido de pessoa, humanidade como um todo, mas eu falo de grade curricular. Essa é a oportunidade de vocês entenderem onde é que eu posso melhorar, quais habilidades eu posso colocar à frente do meu tempo, à frente da minha necessidade. Essa é uma oportunidade que talvez lá na frente vocês não vão ter. Quando vocês se tornam analistas, gestores de determinadas organizações, é só pau na caveira. Não tem a oportunidade de aprender. E eu volto à fala do doutor, esse é um espaço de aprendizagem. É um espaço que vocês precisam utilizar para criar relacionamento. Essa pessoa que está ao seu lado agora pode ser o seu empregador de amanhã. Essa pessoa que está ao seu lado agora pode ser a pessoa que vai te dar a oportunidade de trabalho amanhã. Então, pratique esse relacionamento que a gente chama de network nesse mundo empresarial. Abrace também esse movimento, porque é isso que faz hoje a diferença na nossa trajetória. Estabelecer objetivos claros, manter registro, são outros pontos que vocês precisam colocar em prática agora. Ou seja, não dá para continuar trilhando esse caminhar, como a gente via lá naquele filme Alice no País das Maravilhas. Para onde você quer ir?
Qualquer lugar serve. Quem caminha assim, de fato, qualquer questão que aparecer na sua trajetória profissional, seja ela boa, positiva, negativa, você tende a abraçar, porque você está sendo conduzido. Volto lá ao nosso questionamento inicial. Você tem sido o quê? Coadjuvante ou protagonista da sua jornada profissional? Entendendo isso, é importante também registrar todos esses momentos. Momentos como esse aqui, ó, vocês precisam disseminar no LinkedIn. Porque uma imagem sua em um evento como esse, de conhecimento, de troca, já é diferencial. As outras pessoas que, como eu disse anteriormente, aqui não se encontram, são pessoas que perderam essa oportunidade e vocês estão abraçando. E aí eu tenho uma dinâmica rapidinho aqui para a gente fazer, tá? Pega o telefone de vocês, rapidão. Só para a gente também não tomar muito tempo. Abra a parte de notas ou alguma coisa que vocês possam registrar e registre, por gentileza, os 3 cursos mais recentes que vocês tenham aí realizado. Rapidinho. Os 3 cursos mais recentes que vocês realizaram. Vai ganhar uma passagem para a Bahia quem realizou os 3 aí. Prontinho? E a partir de agora eu vou fazer 3 questionamentos a vocês. Qual a ideia? É justamente levar a reflexão, tá? Então, meu primeiro questionamento é o seguinte. Esses cursos estão alinhados com seus objetivos de carreira? Reflitam sobre isso. Esses cursos estão alinhados com seus objetivos de carreira? Segundo, como esses cursos contribuíram para o seu desenvolvimento profissional? Como esses cursos contribuíram para o seu desenvolvimento profissional? Terceiro, deixa eu voltar aqui. Como esses cursos contribuíram para o seu desenvolvimento profissional? É a nossa terceira pergunta. Entendendo isso, qual é o porquê dessa provocação? Porque se a maioria das perguntas tiveram respostas negativas, isso já é um grande sinal, a luzinha vermelha precisa acender aí no seu cérebro, vamos assim colocar, de que você não está sendo protagonista da sua trajetória, de que a sua carreira está sendo terceirizada, ou seja, você não sabe para onde você quer ir, você ainda se encontra perdido, mas não totalmente perdido, porque hoje vocês estão aqui, estão tendo a oportunidade de entender que é necessário mudar e que é possível mudar, o que é bem melhor. E aí a gente tem 2 cenários. Temos o cenário do plano de carreira da empresa e o cenário de plano de carreira pessoal. Paulo, o que é isso? Lembra do que eu falei lá no início, que as pessoas entravam na empresa e a empresa ditava para onde é que elas iriam? Então, nós não estamos mais nesse cenário. Agora é aqui, ó, você sendo protagonista da trajetória profissional de vocês. Com isso, eu já quero aproveitar esse espaço para ajudar vocês de forma simplificada a construir o seu próprio plano de carreira pessoal. Então vamos lá rapidinho, que não dá para aprofundar tanto. Aí eu trouxe algumas etapas do plano de carreira pessoal. Primeiro ponto, a autoavaliação. É vocês pegarem um papel, um arquivo, da forma mais simplista que vocês quiserem, eu não gosto de complexidade nas coisas, e vai fazendo anotações. Primeiro ponto é, quais são as minhas habilidades fortes? O que eu hoje tenho de valor? É uma boa comunicação? É uma capacidade inclinada de aprendizado rápido? Quais são as minhas habilidades? Se você não consegue fazer sozinho, peça ajuda de um amigo, dos seus supervisores, dos seus professores, pessoas que conhecem a sua jornada, pessoas que sabem ali das suas competências. Também elencar nessa jornada os seus pontos de desenvolvimento, o que é mais importante, que às vezes a gente não quer ali tocar naquela ferida, não quer fazer aquele tipo de trabalho. Onde é que eu preciso melhorar? Quais habilidades eu preciso melhorar? Então, descreva isso quando vocês forem construir o seu plano de carreira pessoal e, na sequência, definir objetivos. Quais são os meus objetivos? Hoje vocês estão ali, ó, sendo estagiário, concluindo o curso. Então, você pode colocar isso como sendo seu objetivo de curto prazo. Depois a gente tem o de médio prazo, que talvez já seja entrar numa empresa, começar ali a preparar-se para o seu concurso público. E no longo prazo, algo mais ampliado, quem sabe aí se tornar coordenador de uma multinacional. Ou, se a gente levar para a área ali da educação, ser um pesquisador, outras situações. Tudo isso precisa estar materializado. Eu falo que o nosso cérebro, por si só, se você deixa tudo
a caráter dele, dificilmente você vai conseguir evoluir. Porque são tantas demandas diárias que a gente precisa gerenciar. Imagina deixar a nossa jornada, a nossa história, a nossa carreira, apesar de, por mais maravilhoso que ele seja, ele por si só não é capaz de conduzir todos esses movimentos. E, claro, pesquisar. Pesquisar, explorar, se conectar. Vocês precisam verificar quais são as tendências dessa área que eu escolhi atuar. Quais são as tendências do direito? Para onde o direito está caminhando? Para onde a administração está caminhando? Para onde a área de logística está caminhando? E buscar atualizações contínuas. Feiras, workshops, eventos. Eu não tenho dinheiro, gente, bora dar um jeitinho. Eu dei um jeitinho mesmo lá atrás, quando eu era estagiário, eu recebia 450 na época. Diz, eu pagava aluguel, eu me alimentava, ainda pagava a faculdade, de certa forma contribuía, e viajava. Viajava muito. Você viajava como, Paulo? Pegava todos os recursos que o governo tinha disponível. As pessoas falavam, nossa, mas você é louco, você viaja assim para longe do nada. Eu falei, eu vou porque eu estou em busca de conhecimento. E todas essas viagens não foram viagens em vão. Essas viagens, elas me possibilitaram oportunidades ricas, que são essas que eu considero hoje de network. Portanto, aproveite, volto a falar, olha esse espaço que vocês estão inseridos aqui nesse exato momento. É um espaço de aprendizado, mas também de negócios, de pessoas que lá na frente possam ser aí, tem essa possibilidade de ser os seus possíveis, potenciais empregadores. E buscar o desenvolvimento dessas habilidades. Não dá para definir situações e não buscar desenvolvê-las. Vocês precisam definir esses movimentos. Do que vocês precisam ali? Onde é que você vai buscar? Eu vou concluir um curso, eu vou buscar cursos complementares, eu vou ali buscar uma movimentação para praticar mais determinada habilidade. Tudo isso precisa ser colocado em pauta também dentro deste plano de carreira pessoal. E sem ação, nada acontece. Se você colocou no papel, se vocês definiram, é necessário que vocês façam um movimento para que isso aconteça. É onde entra o plano de ação. Aqueles passos definidos lá atrás, agora é hora de vocês colocarem em prática. Como é que eu vou colocar isso em prática? O que eu preciso fazer dentro desse movimento? Quais são as ações posteriores que eu preciso ali me submeter para chegar ao ponto desejado? E eu dou ênfase a esse passo 3, que é a atualização do currículo e do LinkedIn. E eu pergunto, levante a mão, por gentileza, quem aqui utiliza o LinkedIn? Ainda é um... Está mediano. Eu falo que o LinkedIn é um recurso de muitas oportunidades. Inclusive, hoje eu me encontro aqui porque o LinkedIn me possibilitou essa porta. É uma abertura que vocês estende não só em caráter nacional, mas a nível internacional. Esse movimento vocês podem fazer diariamente ali dentro. E como hoje eu sou um top voice da plataforma, um influenciador da plataforma, assim amanhã pode ser vocês, essas pessoas que vão estar representando não só a sua trajetória, que eu falo que nós temos o composto da nossa história como um todo, representando principalmente a localidade, o estado de onde vocês são, a cidade de onde vocês são, a maneira como você se posiciona, a maneira como vocês falam. Nós precisamos diversificar, nós precisamos ocupar espaço também diante de todo esse movimento. Deixa eu só voltar aqui que eu acho que eu pulei. E aí entra a questão do network, que é o que eu falei anteriormente. É buscar desenvolver esse relacionamento. Sem network, no mundo empresarial privado, hoje as coisas não funcionam, pessoal. Não funcionam. Querendo ou não, você tem que conhecer fulano, uma indicação para um trabalho, para um negócio, para um empreendedorismo. Se vocês não buscarem esse meio de se conectar com pessoas, as coisas não funcionam. Mas é só para eu ganhar, Paulo? Não. Eu falo que network ela é uma via de mão dupla. Eu preciso ceder alguma coisa para receber. Não é só eu chamar o Paulo no LinkedIn, Paulo, me ajuda a conseguir um trabalho que eu vou te ajudar. Não. Nós precisamos ter relacionamentos genuínos. Eu acredito muito nessa palavra. Se você não mantém uma relação genuína, as coisas elas não acontecem. Uma hora ou outra a pessoa percebe ali o movimento que você está realizando. E o sétimo é vocês avaliar constantemente e ajustar esse plano de carreira que vocês estão desenvolvendo. Paulo, eu fiz um plano de carreira, agora eu vou ser o profissional mais top do mercado. É certo isso? Com certeza não. Não existe essa garantia. Você vai encontrar muitas pedras no caminho, assim como eu encontro até hoje. Só que ter isso materializado, ter essa visão, vai nos possibilitar o quê? Fazer ajustes, remodelar, verificar novas rotas. Portanto, essa é a ideia, de você sempre estar acompanhando esse seu processo evolutivo e mudar quando for necessário mudar.
E, por fim, caminhando para o fim dessas etapas, buscar mentorias, buscar processos de coach. Eu sei que algumas pessoas têm alguma restrição quanto a coach, mas eu falo, pessoal, é só verificar a história do profissional. Veja o nível de formação que o profissional tem. Não é só condenar uma profissão, uma atuação, por conta de preconceito, vamos assim colocar, que o próprio mercado criou. Essas pessoas elas vão te ajudar a desenvolver habilidades, a entender melhor as suas habilidades e imagine só, vocês peguem aí hoje um supervisor de vocês e falam, eu quero seguir a carreira pública. Pegue um profissional que está te supervisionando hoje, pergunte a ele, é claro, se ele pode ser o seu mentor. Qual é a ideia do mentor? É ele transferir para você toda a realidade de uma trajetória. É ele minimizar esse caminho para que vocês consigam se ascender com excelência. Isso é muito rico e é uma oportunidade que eu não tive. E, por fim, o autocuidado. Não adianta se matar de trabalhar, não adianta se matar de estudar, e você precisa, de fato, buscar o equilíbrio na nossa vida. Sem autocuidado, hoje a gente fala muito no contexto empresarial de segurança psicológica, de ambientes saudáveis. Como eu falei, eu venho de ambientes tóxicos, eu não tive sorte em empresas por onde eu passei, mas eu falo que tudo isso serve de aprendizado para que hoje eu me coloque como essa pessoa que entende que nós precisamos de ambientes seguros, independente do ambiente que não só se restringe a questões de empresas privadas, tá? Então, esse é um pouco do plano de carreira. E agora sim, a gente entra aqui no mérito do mercado de trabalho. Uma vez que a gente entendeu todas essas possibilidades que vocês têm, de caminho a serem seguidos, do poder do protagonismo na nossa trajetória, é entender o que o mercado tem requerido de nós, para onde é que o mercado está caminhando. Com base nisso, eu trouxe aqui algumas tendências, e a partir de agora, toda a minha fala ela vai ser baseada no relatório mais recente que a gente possui em quesito de mercado de trabalho a nível internacional, que é do Fórum Econômico Mundial, onde ele traz ali apontamentos que norteiam indicadores, claro que a gente não vai tomar isso como uma verdade absoluta, mas são indicadores para onde o mercado está caminhando. E algo que a gente também já percebe na prática, tá? Primeiros pontos. Transição verde e localização ali de fornecimento. Crescimento de emprego devido à transição para energias renováveis, sustentabilidade, aumento de funções como engenheiros de energia renovável, especialistas em sustentabilidade e profissionais de proteção ambiental. O que isso significa? O mercado está caminhando para uma valorização do meio ambiente, então profissões que automaticamente vai para este caminho de cuidado ambiental, são profissões que vão performar no futuro, que a gente chama aí dessa transição verde. Localização de cadeias de fornecimento. As áreas de produção, as empresas de produção, elas tendem a ficarem mais próximas. Por quê? Pensando em questão de poluição, se a gente pega um caminhão que sai daqui, não sei a possibilidade, de ir lá para a Bahia, olha o quanto ele vai poluir. O porquê não deixar essas indústrias mais próximas para a gente evitar essa situação? Portanto, é um outro caminho que está sendo aí explorado já no contexto atual, já tem movimentos muito significativos nesse sentido. Eu falo que não é nem mais tendência, mas já é o momento presente que a gente está vivenciando. Adoção de tecnologia, isso aqui é nítido, né? Isso aqui a gente sente o impacto todos os dias no trabalho, independe da área em que você está atuando. Aí o relatório traz para a gente a expansão da IA, a inteligência generativa, o aprendizado de máquina, o Big Data, segurança da informação. Já temos advogados aí atuando no caso da segurança da informação. Então, profissionais da área da advocacia, por exemplo, que se inclinam para esse movimento mais tecnológico, vão sair na frente, vão conseguir ser requerido pelos mercados de trabalho e vai manter uma certa empregabilidade. Crescimento em empregos habilitados digitalmente, como especialista em comércio eletrônico e transformação digital. Olha para vocês verificarem. Nós temos sempre a palavrinha digital, temos ali o movimento digitalmente, as habilidades digitais que a gente vai ver mais à frente. Portanto, todas as áreas hoje, de acordo com esse relatório, elas sofrem impacto da tecnologia. Não importa se esse impacto, claro que em algumas áreas é mais significativo, em outras áreas esse impacto ele não é tão significativo assim. Mas é real, é um movimento que veio e que veio para ficar. Se hoje no seu trabalho você permanece, enquanto estagiário, em um movimento burocrático, eu vou fazer assim, no papel, tem que ser assim. Eu sei que o órgão público é um pouquinho mais complicado, né, esse movimento ainda, mas aí já pensando em situações de empresas privadas, se você não domina hoje, por exemplo, um Power BI da vida, você vai ter dificuldade no mercado de trabalho, porque as empresas estão requerendo isso de você. E aí a gente tem também a situação das áreas,
das áreas que vão estar em crescente. Aí nós temos três cenários. Educação, agrícola e comércio digital. É o que o relatório nos traz de áreas que vão performar, onde vocês podem aí colocar a sua lupinha e aprofundar esse movimento de mercado. Ali temos cargos para professores, especialista em marketing digital, operadores de máquinas agrícolas. Paulo, o profissional que vai ser requerido no mercado vai ser aquele que vai sentar no trator e vai dirigir o trator? Não. A gente já vê as máquinas tecnológicas. Eu estou falando de profissionais que vão cuidar da tecnologia envolvida naquela máquina. São esses profissionais que as empresas vão demandar no futuro. Paulo, os empregos formais vão acabar? Não vão acabar. Mas existe alguns ali que estão com inclinações. Por exemplo, eu falo, que seria a nossa pauta um pouco à frente, eu falo que quando eu vou fazer compra hoje no mercado, eu chego lá, eu nem preciso mais ir direto com uma pessoa no caixa. Eu mesmo faço as minhas compras que eu pego, coloco no carrinho, passo no meu caixinha digital, coloco as compras na balança, peso, coloco na sacolinha e vou embora para casa. Em nenhum momento eu tive contato com uma pessoa. Aquele cargo acabou, surgiu outro? Sim. Sempre do lado há uma pessoa ali para me orientar, caso eu precise, para entender daquela tecnologia, como funciona. Então, assim, possa ser que a gente está vendo uma migração do que a gente tinha de demanda anterior para um cenário novo. A tecnologia ela não precisa ser a nossa barreira, ela tem que ser a nossa ajudante. No que sentido? Ela vem para facilitar a nossa vida, não para roubar os nossos trabalhos. Esse é o olhar que a gente precisa manter. E aí vem a questão da requalificação e capacitação. Se está havendo evolução nesse sentido, automaticamente vocês vão precisar se requalificar ou se capacitar. E o próprio relatório fala que, salvo engano, acabei não aqui, mas 6 em cada 10 profissionais das instituições hoje vão precisar passar por um processo de requalificação, que é, de fato, vocês entenderem a habilidade que hoje possuem e mudar essas habilidades, adaptá-la ao contexto atual. A gente está vendo muito isso forte com a questão da IA, da inteligência generativa. Aí vem a questão do investimentos em programas de treinamentos e desenvolvimento de habilidades. As empresas, segundo o relatório, elas vão passar a ter essa preocupação maior, mas aquilo que eu falo, é o que eu falei no início. Não dá para você esperar a sua empresa ou o seu gestor falar, faça esse curso, faça aquele curso. Não. Tome a sua posição de protagonista. Busque desenvolver as habilidades que vocês entendem que são as habilidades necessárias para vocês performarem enquanto profissional. E aí temos o chat GPT. Como eu falei, a nossa realidade, a nossa inteligência generativa. Eu queria que vocês levantassem a mão. Quem hoje utiliza o chat GPT nas demandas de trabalho? Certo. Agora é um número bem menor do que o LinkedIn. Mas aí, quem não conhece o chat GPT, levanta a mão. Ok, todo mundo conhece, isso já é um bom sinal. Gente, o que acontece? Hoje, inclusive, essa semana eu estou trabalhando com 3 advogadas trabalhistas por obra do destino, e eu estava conversando com elas, e elas me informaram que utilizam muito o chat GPT para verificar jurisprudências, ver ali até mesmo erros em determinados contratos que dá para anexar. Então, olha para você ver, uma coisa que talvez demoraria, eu não sou da área, mas demoraria horas e horas para vocês fazerem, e ele faz assim milésimos de segundos. É tudo muito rápido, é tudo muito ágil. Tá, Paulo, ok, você falou das tendências, você falou dos cargos, você falou para onde nós estamos caminhando, e quais são as habilidades que eu preciso ter neste presente e o futuro para onde a gente está indo. Mais uma vez, eu trouxe o relatório com 10 prioridades. E aí a gente tem as habilidades comportamentais, que são as soft skills. A gente vai entendendo o que era comum no passado. Você ia para uma vaga de emprego, o seu contratante falava, olhava no seu currículo. Onde é que ele formou? Foi lá, vou colocar na FGV. Esse cara é bom, bora contratar. Habilidade técnica. Hoje não. Hoje não importa qual tipo de universidade que você formou. Não que não seja importante ainda a universidade. Mas quando você chega para uma vaga de trabalho, quando você chega para uma seleção, nós iremos analisar muito além, principalmente essas habilidades aqui. Então, esse indivíduo ele tem pensamento analítico, ele é um profissional criativo, ele é um profissional que tem uma influência social. Se vocês hoje não buscarem o desenvolvimento dessas habilidades, vocês também ficarão à margem do mercado de trabalho. Mais uma vez, eu volto a repetir. Não que as habilidades técnicas elas não sejam importantes, até porque o relatório trouxe aqui 3 delas, tá? Mas olha o quantitativo, 3, porque as outras acabaram sobressaindo. Mas elas servem agora como um complemento. A lupa agora não está direcionada somente para essas 3 habilidades. Nós temos uma amplitude de outras que precisam serem desenvolvidas no nosso dia a dia.
E essas aqui são ainda mais recentes, não é do relatório, tá? Mas eu resolvi colocar porque é o que eu vivencio na prática. Hoje, quando a gente está entrevistando candidatos, eu não só quero saber onde você estudou, o que você já fez lá no seu estágio, quais são os projetos. Eu quero saber o que você faz no seu dia a dia. Qual é o seu movimento pessoal, qual é o seu hobby, o que você tem de hobby. O cara vira lá e fala, eu faço teatro. Eu já entendo que é uma pessoa bem influente, uma pessoa que consegue se movimentar, uma pessoa que não é tímida, né, de certa forma. Eu tiro dali o que a gente chama dessas mid skills, essas habilidades que vai fazer a diferença no dia a dia de trabalho. Mais uma vez eu volto a repetir. Olha que nós não estamos mais no cenário onde só as técnicas são importantes. Nós temos as soft skills, nós temos as mid skills, que são habilidades que precisam serem colocadas em pautas todos os dias no nosso trabalho, todos os dias no nosso movimento de vida, todos os dias de nossa jornada, tanto pessoal quanto profissional. E caminhando para isso, se há evolução, se há movimentos nesse sentido, há também ameaças. E quais são as ameaças que o próprio mercado, essa evolução tecnológica, essa tecnologia exponencial está trazendo? O meu cargo vai acabar? O que vai acontecer comigo? O cargo de advocacia de advogado vai acabar? Então essa eu acho que eu não preciso nem responder, que é muito claro para vocês. Como eu falei anteriormente, não é que vem para consumir o cargo que você tem hoje, mas para agregar, para facilitar, para tornar a nossa vida mais humanizada, para você ter tempo para a sua família, para os seus filhos, para os seus amigos, para os seus hobbies, para viajar e por aí vai. Essa deve ser a ideia, esse deve ser o pensamento que deve ser mantido na mente de cada um de vocês. As ameaças aqui colocadas pelo relatório é justamente o crescimento econômico e lento, né? Vai haver esse crescimento muito lento, colocado pelo relatório. Inflação, isso é algo muito comum. Então, ali, riscos significativos devido ao crescimento econômico lento e alta inflação. Possibilidades de aumento na escassez de oferta, impacto negativo no mercado de trabalho. O que isso significa, Paulo? Que automaticamente a gente vai ter, sim, criação de novos cargos, volto a dizer, cargos esses voltados para a questão do meio ambiente, tecnologia, mudança das cadeias ali de suprimentos, mas as pessoas não estão preparadas. Elas não estão capacitadas. Lembra que eu falei da requalificação? As pessoas não se requalificaram para isso, as pessoas não tiveram tempo. É tudo muito rápido. As coisas se mudaram de uma forma muito exponencial. E agora, neste momento, é necessário que vocês, a partir de agora, tomem essa posição de protagonista. Não, eu já entendo para onde o mercado está caminhando, já sei qual deve ser a minha postura, e se eu quero performar, se eu quero ascender, se eu quero ser excelência na minha área de atuação, não importa se eu sou um gestor público, não importa se eu sou um gestor numa instituição privada, não importa se eu sou um empreendedor, se eu sou um profissional da área acadêmica, o diferencial ele está em você. Você precisa buscar essas qualificações, essas habilidades para sair na frente. Mais uma vez eu volto a repetir, eu sou muito repetitivo nas minhas colocações, porque eu entendo que assim a gente consegue impactar com mais clareza cada coisa que eu preciso que vocês desenvolvam a partir dessa nossa conversa. E aí, diante dessas ameaças, eu trouxe aqui a automoção e substituições de funções. Aí sim, há algumas funções que serão substituídas, tá, de acordo com o relatório. Aí, caixas de bancos, caixas de mercados, como eu citei. Profissões essas muito manuais, que a tecnologia... Por exemplo, hoje eu ligo lá para a minha telefonia, eu fico horas e horas e horas conversando com a inteligência artificial. Não há mais uma pessoa naquele momento. Para você conversar com alguém, hoje eu estou com a Vivo ali, para eu conversar com uma pessoa através do canal Vivo, eu preciso ficar horas e horas e horas tentando vários comandos, porque a todo momento eu sou levado para uma inteligência generativa. É chato, Paulo? É chato, mas é um caminho sem volta. É um caminho sem volta. Não dá para nos posicionarmos, eu não quero, eu não vou abraçar, não pode mudar, porque você vai ficar para trás. O mercado ele não está nem aí para o seu pensamento inicial. É você que tem que se postar nessa situação. Paulo, eu estou velho demais para aprender a mexer na tecnologia. Não deve existir isso. Cada um de nós temos sim as nossas dificuldades. Hoje, às vezes, eu lido com profissionais. A minha última profissional que eu atendi, ela trabalhou no banco do Bradesco, aposentou pelo Bradesco, ela me contatou recentemente, e ela, Paulo, estou me sentindo inútil. Depois de tanto tempo trabalhando, hoje eu entendo o meu valor, o tanto que eu já contribuí, mas eu não quero parar, eu estou bem de saúde, eu estou bem fisicamente, eu quero continuar trilhando a minha jornada profissional. E é como a gente pode fazer para que isso aconteça. E é aquele ponto do anticarreira que eu coloquei a vocês. Se lá atrás ela tivesse esse conceito de anticarreira, eu não vou ficar só no mundinho do banco, só isso aqui que me serve, ela hoje teria outras possibilidades, não estaria se sentindo nesse posicionamento. É tarde para ela mudar, Paulo? Não.
Claro que nós temos as dificuldades. Quando se trata de pessoas, eu chamo de mais maduras, a gente tem o etarismo, ou ageísmo, assim a gente chama, que é esse preconceito etário. A pessoa chega na entrevista, tem 50 anos, não serve para a gente. Então, isso acontece, é uma realidade. Mas já há movimento das próprias organizações para que isso saia de pauta, até porque se nós pegarmos estudos, o IBGE, ele traz para a gente de forma muito clara e significativa que a população está amadurecendo. Então, se nós chegarmos lá em 2040, as principais pessoas que vão estar à disposição do mercado para fazer esse tipo de movimento de contratação serão pessoas mais experientes. E se hoje nós não tivermos essa consciência, enquanto empregador, de qualificar, de abraçar, de se posicionar contra esse preconceito etário e tantos outros, raciais, de gênero principalmente, que a gente tem no mercado de trabalho, as coisas não vão evoluir em sentido de nível Brasil, que é o que a gente espera. E aí eu coloquei ali o declínio de funções administrativas, secretariado, devido à automoção, aumento na automoção de tarefas com um terço das tarefas atualmente automatizadas. Essa é uma previsão que ele traz ali até o ano de 2027, 42% delas, tem um número bem significativo. E coloquei algumas barreiras que esse relatório também traz para a gente, como a desigualdade de habilidades e a necessidade urgente de requalificação. É só uma reafirmação do que eu já havia colocado anteriormente. Vocês precisam se requalificar. A pandemia ela trouxe muito isso para a gente. Vocês acabou desenvolvendo novas habilidades, claro que também tivemos os nossos prejuízos, não entrando nesse mérito, mas eu falo que durante o período de pandemia, muitas pessoas pararam para avaliar a sua carreira. Eu ouço muito nas entrevistas de trabalho, nos meus atendimentos enquanto mentor, Paulo, eu não tinha tempo para minha família, agora eu quero ter tempo para minha família. Paulo, eu não tinha tempo para mim mesma, agora eu quero ter tempo para mim mesma. E as pessoas elas se conscientizaram desse movimento. E essas lacunas existentes, mais uma vez eu volto a dizer, você não pode esperar as empresas preencherem. É vocês que têm que ter essa posição proativa, resiliente, frente a todas essas questões, para que realmente a empregabilidade ela aconteça. O que é empregabilidade, Paulo? Eu costumo definir empregabilidade com a capacidade que você tem de se manter empregável. Ou seja, surgir uma vaga amanhã, se for dentro da sua área de atuação, se você se qualifica para aquela vaga, você é uma pessoa empregável. Ocorrendo o contrário, você não é uma pessoa empregável. O impacto da IA, que é um pouco do que a gente viu lá anteriormente, porque os cargos eles estão em declínio de certa forma, porque a gente vai ter essa diminuição de alguns cargos por conta da IA, da inteligência generativa. Esse é o principal meio, essa tecnologia exponencial. É ela que vai provocar essa eliminação, de certa forma, de alguns cargos ali, e a abertura, é claro, como a gente está percebendo no mercado, de outros, tá? E aí, para embasar ainda mais esse meu pensamento, essa minha partilha, eu trouxe um outro dado, que esse já é de 2024, já caminhando para o nosso finalzinho. Futuros possíveis, que foi uma pesquisa feita ali com o apoio do Grupo Boticário, que trouxe alguns dados bem significativos, que é importante nós refletirmos também. E vamos perceber este encontro do que a gente tem de nível internacional com o contexto a nível Brasil. Mudança nas prioridades dos profissionais. Aí, dessa pesquisa realizada, nós temos aqui 50% dos respondentes querem mudar de emprego em 2024, 60% eram jovens, tá? Ali 16, 29 anos, são que mais têm esse desejo. As pessoas estão procurando maior equilíbrio de vida pessoal e profissional, salários mais altos, melhores benefícios e menor carga horária. Esse é o cenário. Quando a gente chega para fazer uma entrevista, as pessoas elas querem isso. Ambientes que proporcionem qualidade de vida. Não, eu estou aqui com vocês hoje, mas eu tenho uma vida pessoal. Eu tenho uma jornada, eu tenho família. E não dá para a gente separar o Paulo pessoal, o Paulo do profissional. Claro que em alguns momentos alguma coisa vai fluir mais, mas eu não acredito nessa premissa de que você é um ou você é outro. Nós somos dois. E as empresas precisam entender isso também. Nós temos que buscar este equilíbrio. E os profissionais eles estão fazendo esse movimento. E movimento esse muito jovem, tá? Movimento muito da nossa geração. O desalinhamento entre expectativas e ofertas. O que é isso, Paulo? Quando a gente vai contratar, o próprio relatório ele prova isso, está havendo esse desencontro. Eu não estou alinhando as minhas expectativas com o que os profissionais ali estão desejando. Ou seja, vocês querem uma coisa enquanto profissional e nós, empresas, não estamos nos posicionando de forma assertiva nesse sentido. Aí acaba que não há contratação, há esse número crescente de desemprego e as coisas elas vão fluindo nesse sentido. A satisfação com o trabalho está em declínio, especialmente entre os jovens. Foi o que eu coloquei anteriormente. 75% relata ali falta de tempo para se preparar para o futuro, para momentos de lazer, levando a estresse e insatisfação.
Quantas pessoas não estão ficando doentes em ambientes de trabalho tóxicos, ambientes esses sem seguranças psicológicas, que não possibilitam todo esse amparato? Eu vejo mães sendo demitidas após ali o seu retorno de licença maternidade, quando não há ali uma determinada colocação. Então, isso acontece, isso é muito frequente. Vocês precisam pensar em onde é que vocês querem estar. Olha o protagonismo de novo. Eu quero trabalhar numa empresa onde eu não tenha lazer, onde eu não tenho um momento para a minha família, onde eu estou sendo levado constantemente ao estresse profissional, a ponto de adoecer. São pontos que essa própria pesquisa ela acaba nos apresentando. Os desafios para populações específicas, aí mais uma vez a gente entende os recortes. Deixa eu só voltar aqui. Mais uma vez a gente entende aqui os recortes, o que eu chamo de minorias. Eu falei anteriormente da questão do etarismo, ali tem a pessoa com deficiência. Hoje as empresas têm a cota, né, para a contratação de pessoa com deficiência, inclusive eu até escrevi um artigo recente falando a esse respeito. Eu falo que, apesar desse movimento, de ter leis que amparam todo esse movimento, na prática não funciona. A pessoa chega, claro que com algumas fiscalizações, né? A pessoa chega para entrevistas de trabalho, a pessoa com deficiência, ela não tem um devido respeito, ela não tem um espaço necessário para ela ser acolhida, para ser entrevistada. Eu compartilhei nesse artigo, um relato de uma pessoa com PCD, que ela falou que hoje ela utiliza uma muleta, chegou na entrevista de trabalho, o gestor falou assim: eu não vou te contratar porque você usa muleta. Para mim não funciona. Aí ele virou para ela e falou assim: nossa, isso é preconceito. Ela: não estou nem aí, por isso mesmo que eu não vou te contratar. Foi esse o relato que ele me fez e que eu até compartilhei no LinkedIn. Então, assim, acontece na prática. Aí onde é que fica o poder? Às vezes as pessoas não têm conhecimento, né? Elas não buscam e acaba por isso mesmo. Mas é uma realidade. Então, apesar de todo esse movimento, no meio privado não é diferente. A gente tem um aumento aí na questão da diversidade dentro do ambiente de trabalho, só que ainda jamais será o significativo. Hoje, se você pegar cargos de liderança, é bem parecido com o que o doutor colocou, no mundo privado não é diferente. Se você pensa em liderança, são pessoas brancas, são homens, não são mulheres. Então, a gente tem muito que caminhar nesse sentido, de acordo com o que coloca aí essa pesquisa. A importância da tecnologia e das competências socioemocionais. As competências socioemocionais nada mais são que a gente viu anteriormente, tá? Então, vai de encontro a essa jornada de movimento ali. Deixa eu só voltar aqui, que eu acho que passou. Certo. 85% acreditam que a evolução tecnológica é uma constante, mas muitos profissionais, 60%, não têm tempo para se qualificar adequadamente. Aquilo que eu também já havia colocado anteriormente. As pessoas estão dentro de uma instituição, mas as empresas não possibilitam esse movimento, elas não têm tempo para se qualificar, não têm tempo para buscar essas habilidades. Mas eu volto a dizer, não espere das empresas, não espere aqui, apesar desse movimento maravilhoso que está sendo realizado, é claro, mas não fique só a cargo, eles têm que fazer. Não, eu preciso movimentar. Eu posso dar essa ideia. Que tal fazer um momento de estagiário? Essa ideia já foi tida, né? Mas vocês precisam se colocar nesse posicionamento, não só esperar isso aqui que o próprio mercado está nos apresentando. 70% compreendem a importância das soft skills, mas 50% ainda não sabe quais são as habilidades técnicas e socioemocionais necessárias para o futuro. Eu já dei essas habilidades para vocês de acordo ali com o Fórum Econômico Mundial. Então, vocês já têm ela. Agora, cabe a vocês buscar os meios para se habilitar a cada um desse movimento. Expectativas futuras e responsabilidades compartilhadas. Aí é um pouco do que os profissionais eles acreditam, que esse movimento tem que ser compartilhado, e eu já vou um pouquinho contrário a isso, porque eu falo que o protagonismo deve ser nosso. O que a empresa colocar para vocês é benefício, o movimento quem deve fazer é vocês. 75% afirma que as empresas precisam alinhar suas estratégias com as necessidades e desejos das pessoas, colocando o desenvolvimento humano no centro de suas práticas. Isso sim, eu acredito. Se a empresa hoje ela não é empresa humana, se a empresa hoje ela não buscar esse amparato de valorizar pessoas na sua essência, na sua jornada, no seu dia a dia, para mim não é um local bom para se trabalhar. E acredito que para vocês também não vão ser um bom local de trabalho ali para ser executado. O impacto da tecnologia no trabalho é um pouco daquilo que a gente falou anteriormente, então eu até mesmo por conta do nosso tempo, não vou entrar muito nesse mérito. Aí eu trouxe algumas formas de trabalho, tá? Aí você fala, se no passado você só podia ser CLT, gente, olha só o mar de oportunidade de trabalho que a gente tem hoje.
Hoje você está aqui em Manaus, vai estar vinculado à empresa lá nos Estados Unidos, trabalhando de casa no seu computador, maravilha. Olha que top, trabalho presencial, remoto, híbrido, freelance, projetos. Acabou esse negócio, eu vou ser só CLT, eu vou ser só concurseiro e acabou minha vida. Não, olha as possibilidades, mas tudo isso vai exigir de vocês capacitação tecnológica principalmente. E aí eu trouxe algumas questões para vocês estarem preparados para todo esse movimento, esses 3 pilares, que é o perfil estratégico no LinkedIn, o currículo e a entrevista de emprego, e coloquei 5 dicas para cada uma das situações. O LinkedIn, ter um perfil bem preenchido, bem preparado, uma boa foto, um bom título, um bom sobre, são coisas básicas que vocês precisam ter lá dentro da plataforma. Trocar o network, que é conversar com pessoas, fomentar conteúdos importantes. Como eu falei com vocês, tira uma foto lá, me marca no LinkedIn e vamos fazer esse network acontecer. Então, são pontos estratégicos. Participar de discussões, viu a publicação lá do Paulo, é da minha área, vamos conversar, vamos entender, vamos agregar, vamos somar neste movimento. E solicitar recomendações. Peça aos seus professores, aos seus supervisores, aos seus colegas, amigos, pessoas que te conhecem, para recomendar você e dar esse endolço dentro lá do seu perfil, para que vocês tenham essa aprovação social bem significativa. O currículo, eu trouxe uma breve estrutura para vocês pensarem, tá? Vamos lá, dados pessoais, objetivo, resumo profissional, formação acadêmica, experiência profissional, e cursos complementares ou informações adicionais. Dados pessoais bem básicos, objetivo, o cargo que vocês pretendem, resumo profissional, um breve recorte da sua jornada como um todo, formação acadêmica bem simples, né, idiomas também, experiência, o estágio que vocês têm hoje é uma experiência, às vezes as pessoas perguntam muito, estágio é experiência? É experiência, gente. Projetos, trabalho autônomo, a bala que você vende na faculdade, é um trabalho, tá? Então, tudo isso pode ser colocado também. E, por fim, a entrevista de emprego, que vocês vão passar em algum momento da vida e acredito que já passaram em alguma situação. Pesquisar sobre a empresa é o básico, pratique respostas comuns, quais são seus pontos fracos, quais são seus pontos fortes. Olha o que a gente já desenvolveu lá no plano de carreira. Se você já pontuou lá, aqui você tira de letra. Demonstrar suas conquistas. O que eu conquistei enquanto estagiário lá no TRT? Coloque aí, defina, coloque na entrevista, coloque isso em pauta. E, por fim, fazer perguntas inteligentes. Na entrevista, você não está ali só para ser entrevistado, mas para questionar também, principalmente o que a empresa tem a oferecer para você em sentido mais amplo. Não estou falando só de salário, tá? E praticar a comunicação não verbal. Nada de braços cruzados, olho no olho, são situações importantes que a gente precisa ter em mente. Assim, eu caminho para findar o meu momento de fala. Eu sempre gosto de deixar explícito nessa minha jornada que, mesmo não conhecendo uma frase do Mário Sérgio Cortella, que ele fala assim: faça o seu melhor nas condições que você tem, até que você tenha condições melhores para fazer melhor ainda. Então, isso é o que eu sempre fiz na minha jornada, mesmo não conhecendo, mas a partir do momento que eu tive contato, eu entendi que a gente precisa fazer o que está nas nossas condições. Paulo, vem para Manaus, vem fazer uma palestra, dá para você vir? Sim. Essas são as condições que eu tenho, essa é a forma que eu estou aqui com vocês no dia de hoje, e eu agradeço a oportunidade, o espaço, e espero voltar em outros momentos para a gente entrar em cada um desses pontos de forma mais direta, né? Porque aqui só foi superficial, entrevista, entre outros méritos. Muito obrigado, viu? Agradecemos a excelente palestra, contribuição, colaboração do Paulo. Eu convido aqui o Lucas Prado, o nosso diretor da CODEP, para entregar o certificado.